No ar, Jornal TV Com, aqui pelo canal 14, como sempre destacando informações de Bento Gonçalves e também aquelas mais relevantes no nosso dia a dia. Na edição desta segunda-feira, hoje 29 de março, você confere: festas clandestinas e aglomerações seguem sendo registradas em Bento Gonçalves. IPVA 2021, últimos dias para quitar o tributo com descontos. Celebrações da Semana Santa poderão ter a presença limitada de público nas igrejas. Na área da segurança, tripla tentativa de homicídio é registrada no bairro Coab. Esportivo em campo, realizando seu jogo de vida ou morte no Gauchão. E a gente abre esta edição falando de solidariedade, falando da União de Anjos. Destaques do Jornal TV Com, que inicia agora. A Associação Anjos Unidos, aqui de Bento Gonçalves, está colocando em prática a campanha Concreto do Bem, que visa buscar junto à comunidade a conclusão das pistas para caminhadas e para passeios de quadriciclos e motos adaptados, além de rampas de acesso ao rio e à gruta. Esses espaços citados ficam no vilarejo de integração Anjos Unidos, que está sendo construído no distrito de São Pedro e, quando pronto, vai permitir total acessibilidade do público com necessidades especiais, sendo destinado a atividades de lazer e tratamento. Para esse projeto será necessário em torno de 4.000 metros quadrados de concreto. Hoje no mercado, o concreto pronto para essas pistas de circulações adaptadas é de R$ 350 o metro. Para isso, então, a gente está convidando pessoas físicas, pessoas jurídicas, a vizinha, o vizinho, formando grupos, subgrupos que possam nos ajudar a comprar metragens de concreto. É literalmente pôr a mão na massa, né, para chegar até nós, através das nossas plataformas de informações Anjos Unidos, Facebook, como for procurado, vai ser pelo nosso WhatsApp, também as nossas contas Sicredi, né, que para depósitos. Quem preferir hoje não sair de casa em função da pandemia, temos o Pix, temos todos os QR Codes, chaves, tudo nas nossas plataformas indicando. Então, será de muita ajuda todo o dinheiro que vier, todo o concreto que vier. Formamos grupos para incentivar e fomentar esse nosso projeto. A gente fez uma escala de quem doa 1 metro, 2 metros, 30 metros, então é um gold, é um prata. Muito legal, o quadro se torna até uma brincadeira para doar. Terão os grupos como benefícios os seus nomes, seus logos, como for permitido pela pessoa, expostos nas nossas plataformas em forma de agradecimento. Hoje a gente precisa muito da sua ajuda, porque a comunidade sabe que o projeto não pode parar em função da pandemia e nós contamos com toda a associação, todos os benefícios que puderem vir serão bem-vindos. Muito obrigado e venham nos visitar também no Caminhos de Pedras. O vilarejo fica numa área com mais de 2.200 metros quadrados e, além de contar com total infraestrutura, poderá ser visitado pelo público em geral, a fim de proporcionar integração social, acesso ao esporte e lazer. A Associação Anjos Unidos atua sem fins lucrativos, realizando ações que beneficiem pessoas com todos os tipos de deficiências, trazendo a integração, alegria e bem-estar entre todos. A sede da entidade fica no bairro Licor Sul e mais informações sobre a campanha Concreto do Bem e detalhes sobre as atividades realizadas e campanhas promovidas pela entidade podem ser obtidas pelo telefone 3052-0815 ou pelo WhatsApp 996008719.
Mais uma festa clandestina foi encerrada pelas forças da segurança de Bento Gonçalves neste final de semana. Desta vez, o flagrante foi no loteamento Verona, onde um grupo de 12 pessoas estava em uma casa ingerindo bebidas alcoólicas e sem fazer o uso de máscaras. Todos foram dispersados pelos fiscais e o proprietário do imóvel foi autuado. A fiscalização interditou ainda uma academia, autuou um bar que não tinha autorização para funcionar e flagrou aglomerações ao longo da noite aqui na capital do vinho. Durante todo o sábado, equipes fizeram rondas em vários pontos da cidade para conferir se havia irregularidades sendo cometidas. Ao menos 15 estabelecimentos foram vistoriados, 6 aglomerações verificadas e 41 pessoas abordadas. As equipes da Brigada Militar, da Guarda Civil Municipal e do DMT percorreram diversos bairros, loteamentos e distritos de Bento Gonçalves. Esta é a última semana para quitar o IPVA 2021, com desconto máximo que pode chegar a 20,8%. Proprietários de veículos que optarem pelo pagamento antecipado devem pagar o tributo até a quarta-feira, dia 31. A quitação antecipada pode gerar economia no bolso dos cidadãos, já que é oferecido redução de 1% no pagamento realizado neste mês, além dos descontos do bom motorista e do bom cidadão, e até 5% para quem tiver 150 ou mais notas fiscais com CPF. Quem optou pelo parcelamento do IPVA em até 3 vezes e realizou o pagamento das primeiras 2 parcelas em janeiro e fevereiro, também deve fazer o pagamento da terceira e última cota até o dia 31 deste mês. Isso vai gerar um desconto de 1% na terceira parcela pela antecipação do pagamento. No segundo ano da pandemia, as vendas do comércio varejista brasileiro relacionadas à Páscoa devem registrar retração de 2,2%. Isso é o que aponta a pesquisa realizada pela CNC, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A Páscoa, tida como a quinta data comemorativa mais importante para o varejo, deverá movimentar 1,620 bilhões este ano, o menor volume desde 2008. A previsão é de uma arrecadação inferior à registrada no ano passado. O presidente da CNC, José Roberto Tadros, afirma que os impactos da pandemia na renda da população e o fechamento do comércio às vésperas do feriado explicam a baixa expectativa. Especificamente sobre o volume de vendas, a queda esperada é menor do que a observada no ano passado, que chegou a 28,7%. A pesquisa aponta ainda redução nas importações de produtos típicos da data. A quantidade de bacalhau, por exemplo, foi a mais baixa desde a Páscoa de 2009. O vídeo que você vai ver agora é a prática sobre aquela máxima de que o álcool e direção não combinam. Ele circula nas redes sociais e mostra um motorista, provavelmente embriagado, que por algumas vezes colocou em risco a própria vida e a de outros condutores ao quase colidir o seu carro com outros que seguiam no sentido contrário. O flagrante foi registrado na BR-470 entre Garibaldi e Carlos Barbosa e mostra o veículo fazendo zigue-zague na via. As imagens foram gravadas desde a proximidade do acesso a Desvio Blaut, em Garibaldi, até a ponte sobre a via férrea, antes do acesso principal a Carlos Barbosa. No local, o motorista perdeu o controle do carro, cruzou a pista e colidiu na parte lateral da ponte. Nós buscamos mais informações junto à Polícia Rodoviária Federal, mas não obtivemos mais informações sobre essa questão. Mas pelo que se viu, não passou de um grande susto e total imprudência ao volante. O Jornal TV Com faz um breve intervalo, nós já voltamos com mais informações. Fofuxo, você sabia que o Brasil produz quase 80 milhões de toneladas de lixo por ano? Fofuxo, ao resgate!
Com o Bote Recicla, quando acaba uma embalagem, começa um novo futuro. Em 2021, as embalagens que você retorna nas lojas Boticário serão recicladas para melhorar a estrutura de escolas por todo o Brasil. Leve a sua embalagem e faça parte desse movimento. Você retorna, o Bote recicla e transforma. Óculos de sol com grau. Aqui os seus óculos solares podem ser adaptados à sua rotina e também ter lentes de grau. Traga sua receita e confira mais essa vantagem do Mercadão dos óculos. Mercadão dos óculos. A Multiarte, com fábrica de estofados há 16 anos em Garibaldi, conta agora com uma loja de 1.000 metros quadrados, junto à fábrica para atender você com o que há de melhor. Além da qualidade já conhecida nos estofados, conta também com salas de jantar, poltronas, puffs e móveis complementares. Ótimo acesso e estacionamento amplo. Multiarte, na BR 470, sentido Bento Garibaldi, antes do Castelo Benvenuti. Fone 3451-7164. E a semana que começa será a primeira da nova estação com cara realmente outonal. Isso porque uma massa de ar frio que começou a ingressar a partir do oeste vai definir as condições. A previsão é de que tenhamos dias muito agradáveis, com a sensação de frio em algumas cidades sendo registrada mais à noite. Com o tempo mais seco e aberto, a segunda metade da semana vai reservar mínimas mais baixas e algumas noites frias em diversos municípios gaúchos. O clima-tempo indica que para Bento Gonçalves, uma semana praticamente igual a esta segunda-feira, quando o sol apareceu entre nuvens, não se descartando períodos de instabilidade, podendo ocorrer à tarde e à noite. Para esta terça-feira, as temperaturas devem variar entre a mínima de 11 e a máxima 22 graus. No jornal TV Com, você confere agora o comentário de Adroaldo Dalmas. Olá! Acompanhei nesta segunda-feira a sessão da Câmara de Vereadores pela TV Câmara. Eu ia fazer aqui uma manifestação sobre o que disse o vereador Dentinho e o vereador Agostinho, mas não vou poder fazer isso. Vou me concentrar na fala do vereador Davi Darol. Este jovem que tudo indicaria que teria um bom futuro na política. Mas confesso que me decepcionei com a sua manifestação de hoje na tribuna. E me decepcionei porque ele veio chamar de hipócrita quem teria falado da compra de sofá, de TV e de caixinha de Bluetooth, falando que a compra teria sido com o dinheiro do coronavírus. E que faltaria sensibilidade para quem falou, porque as TVs estão instaladas para atendimento das crianças e para os moradores de rua, assim como o sofá e a caixinha de Bluetooth. Eu quero dizer ao vereador que acredito que ele estava se dirigindo a mim, porque quem levantou esse assunto fui eu. E vou responder ao vereador aqui dizendo e refutando seus argumentos nas duas perspectivas. Primeiro, se a hipocrisia é de quem está dando a resposta pelo poder público
na forma do executivo que ainda não se manifestou 72 horas depois. E por quê? Primeiro, porque essa é a verdade, o que o vereador falou, que houve de novo um meio e que esses materiais teriam sido comprados com recursos livres do município. Temos mais um problema, mais um equívoco. E que, aliás, não teria sido corrigido até hoje no portal Transparência do Coronavírus, porque fui olhar ele hoje à tarde, depois da fala do vereador, e não tem correção nenhuma. Segunda coisa, não é só o vereador Darol que imagina que é importante para as crianças ver televisão e que morador de rua também merece ver televisão e que é importante eles terem um sofá para sentar e que é importante ter caixinha de Bluetooth para ouvir música. Todos nós temos sensibilidade para isso. Eu quero lembrar que o comentário estava relacionado, de novo, à informação que foi comprado de coronavírus e que eu acredito que foi usado o dinheiro do coronavírus, sim. E não é informação do vereador Darol dizendo que foi um equívoco, de novo, no site, que vai me convencer. Porque é muito equívoco. É toda hora equívoco. A mim vocês não vão convencer. E se vocês forem mudar, e já falo vocês porque o vereador Darol se deu o direito de falar e dar desculpa pelo Executivo Municipal. Se forem mudar, vamos ver o que vai acontecer. Porque não está certo, né? Com todo respeito, achar que nós vamos estar toda hora acreditando que tudo é equívoco. Cada vez que as coisas são reveladas. E a mim não tem problema nenhum que o vereador ou qualquer um vá qualificar desta maneira como hipócrita uma informação que era verdadeira. Porque se torna hipócrita aquele que quer dar essa justificação. Até porque fiquei me lembrando ao ouvir o vereador Darol, e com muita tristeza pelo jeito como ele se manifestou, da parábola da verdade e da mentira. A verdade e a mentira se encontraram, e a mentira convidou a verdade para ir se banhar num poço. A verdade, dando um voto de confiança para a mentira, aceitou. Tiraram suas roupas e começaram a banhar-se. O que fez a mentira? Sorrateiramente pegou as roupas da verdade, vestiu e saiu caminhando tranquilamente pelas ruas de sua cidade. A verdade ficou nua, ficou preocupada, não quis vestir as roupas da mentira e saiu caminhando nua. E foi simplesmente atacada. A mentira, com as vestes da verdade, passeava tranquilamente e todo mundo acreditava que a errada era a verdade que caminhava nua e crua pela cidade. A verdade foi se esconder, coitadinha, imaginando o que poderia fazer para superar a desconfiança daqueles que estavam acreditando na mentira com as suas roupas da verdade. Uma mensagem para o vereador Darol e todos os demais pensarem, porque parece, inclusive, que tem vereador acreditando na desculpa do erro. Eu sugiro que vocês façam a devida investigação. De minha parte, quero informar ao vereador Darol e ao município e a toda a cidade. Não acreditando nesse tipo de desculpa, eu mesmo, um cidadão, fiz a denúncia para o Ministério Público Federal para investigar o uso do dinheiro da portaria 369 de 2020 nesse tipo de material. Façam cada um de vocês o que vocês acharam melhor com as roupas da verdade vestindo a mentira. Pensem nisso e fiquem com Deus. Ao longo desta semana, quando a Igreja Católica vive a Semana Santa, a Paróquia de Santo Antônio prepara uma intensa programação sem se descuidar das questões acerca da pandemia. Celebrações como a Quinta-feira Santa, a Sexta-feira da Paixão, Sábado de Aleluia e o Domingo de Páscoa poderão ter a presença de fiéis
em número limitado de 30 pessoas no Santuário de Santo Antônio. Durante toda a Semana Santa, haverá coleta de alimentos para a Casa Pão dos Pobres. Um cesto vai estar diante do altar durante o tempo em que o santuário estiver aberto ao público para depositar as doações, como gesto concreto das práticas quaresmais. Nesta semana, as missas diárias serão celebradas sempre às 6 horas da tarde, sendo que na quarta-feira haverá celebração também ao meio-dia. Na quinta-feira santa, dia 1º de abril, a Missa da Ceia do Senhor, que recorda a instituição da Eucaristia, será celebrada às 6 horas da tarde, com transmissão pelas redes sociais e igual presença de público limitado a 30 pessoas. Aconteceu no sábado mais uma etapa de vacinação aos idosos aqui em Bento Gonçalves. Desta vez, foram imunizadas pessoas com 68 e 69 anos ou mais. Realizada no formato drive-thru, junto à Fundapark, a ação permitiu a aplicação de 1.620 doses. Como em todas as etapas, as pessoas precisam levar consigo o formulário com seus dados e, a partir de agora, existe a opção de obter o documento no formato online e apresentá-lo devidamente preenchido no momento da vacinação. Nesta terça-feira, a vacinação é destinada a pessoas com 67 anos ou mais. A campanha será realizada das 8 da manhã ao meio-dia no formato drive-thru na Fundapark. Na próxima quarta-feira, dia 31, será realizada a vacinação de idosos que foram imunizados nos dias 8, 14 e 15 de março. A aplicação das doses ocorre das 8 da manhã até as 5 da tarde na Fundapark e é necessário levar consigo documento com foto e o cartão de vacinação. O portal do Governo do Estado mostrava, ao início da tarde desta segunda-feira, os números de casos da Covid-19 em todo o estado. A ferramenta é disponível no site covid.saude.rs.gov.br monitora os casos da doença em todos os 497 municípios gaúchos. Somente aqui em Bento Gonçalves, a UTI do Hospital Tacchini registrava 35 pacientes internados com a doença, 4 pessoas a mais em relação ao boletim da sexta-feira. No Tacchini, dos 45 leitos oferecidos na instituição, 27 leitos eram ocupados por portadores de outras doenças. O boletim atual mostra ainda o uso de 39 respiradores, 7 a menos que o levantamento apresentado na sexta-feira e, portanto, dentro da capacidade que é de 45 aparelhos. Quanto à ocupação no uso de leitos fora da UTI, cuja capacidade agora é de 73 unidades, atualmente 64 seguiam internados, 3 a menos se comparados aos dados anteriores. As informações que constam no portal são alimentadas todos os dias com dados que são repassados pela Secretaria Municipal da Saúde e pelo Hospital Tacchini. E a Brigada Militar efetuou prisões em Bento Gonçalves e em Garibaldi neste final de semana, tirando de circulação traficantes. Aqui em Bento Gonçalves, o caso ocorreu na noite do sábado, quando uma equipe da Força Tática flagrou um homem de 46 anos no bairro Juventude, no momento em que ele vendia drogas a um rapaz de 33 anos. No local, foi apreendida uma porção de cocaína e outras porções menores, em torno de 28, pesando 40 gramas no total. Também foi localizada uma porção de maconha e 8 porções menores, totalizando 100 gramas. Já em Garibaldi, a ocorrência se deu na madrugada do domingo, no bairro São Francisco. Por volta das 2h30 da madrugada, policiais da Brigada Militar realizavam ações de patrulhamento e repressão ao tráfico, quando avistaram um Fiat Uno em atitude suspeita. Na abordagem ao veículo, encontraram no seu interior 41 porções de cocaína. O condutor, um rapaz de 28 anos, e o caroneiro, um outro rapaz de 27 anos, levavam consigo mais uma porção de cocaína e R$ 400 em espécie. Nos dois casos, Bento Gonçalves de Garibaldi, os envolvidos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia aqui de Bento Gonçalves, onde foi realizado o flagrante da ocorrência
e depois, posteriormente, foram encaminhados à Penitenciária Estadual de Bento Gonçalves. Uma tripla tentativa de homicídio foi registrada na noite do domingo aqui em Bento Gonçalves. O fato ocorreu no bairro Coab, onde um homem e 2 mulheres foram alvejados por criminosos que fugiram do local. De acordo com a Brigada Militar, o atentado foi direcionado ao proprietário da casa noturna Class Night Club. Por volta de 15 para as 10 da noite, Marco Gaieski, de 33 anos, estava na casa de familiares na rua Joana Guindani Tonello, quando criminosos armados chegaram no local. Eles efetuaram vários disparos contra ele, que atingiram a região das pernas e também do abdômen. 2 mulheres de 25 anos também foram feridas, uma delas na região das pernas e a outra na perna e na região da bacia. As vítimas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros e também por equipes do SAMU. Todos foram levados ao Hospital Tacchini sem apresentar risco de morte e estavam em situação estável de saúde. E no início da madrugada desta segunda-feira, a colisão de um Fiat Uno contra um poste de concreto resultou em susto em muitos moradores da rua Góes Monteiro, no bairro São Francisco, e proximidades, além de danos materiais e transtornos. Isso porque, com o impacto da batida, o poste caiu sobre o carro, causando a interrupção da energia elétrica e queda nos sinais de telefonia e de internet. No carro, havia 5 ocupantes que, segundo a Brigada Militar, não sofreram lesões, conseguindo inclusive sair do veículo. Mesmo assim, todos foram encaminhados para avaliação médica pelas equipes dos bombeiros e também do SAMU. Ao longo da manhã desta segunda-feira, o trânsito na região foi desviado para que equipes da RGE fizessem a remoção do poste e a reinstalação dos serviços de energia elétrica. A previsão é de que os serviços fossem restabelecidos ao longo do dia. E no esporte já está em andamento o primeiro confronto decisivo do Esportivo na luta contra o rebaixamento. O Alviazul, que ocupa a penúltima colocação do Gauchão, joga neste momento contra o Novo Hamburgo, que é lanterna da competição estadual. O jogo, que é de vida ou morte para o Esportivo, está acontecendo na Montanha dos Vinhedos. Com apenas 4 pontos conquistados, o Esportivo tem 2 pontos a menos que o Pelotas, que é o último time fora da zona do rebaixamento. O time vem de um empate em 1-1 contra o São Luís em Ijuí, assim como o Novo Hamburgo, que ainda não venceu na competição e empatou seu jogo em 2-2 contra o Brasil de Pelotas em seus domínios. No histórico do confronto, as equipes se enfrentaram já 108 vezes, com 44 vitórias do Esportivo, 27 empates e 37 vitórias do Novo Hamburgo. No ano passado, no estádio do Vale, o time do Novo Hamburgo levou a melhor sobre o Alviazul, vencendo no placar por 2-1. Para a partida, o técnico Rogério Zimmermann tem o retorno dos zagueiros Júnior Alves, que voltou de suspensão, e a estreia de Juan Sousa, recém-contratado. No meio de campo, o desfalque fica por conta de Lucas Hulk, que recebeu o 3º cartão amarelo e está suspenso. Estas, então, as informações do nosso jornal TV Com desta segunda-feira. O nosso programa tem reprises amanhã, às 7 horas e também ao meio-dia. Você, baixando o aplicativo Conecta TV Com, pode conferir a nossa programação em qualquer smartphone, uma vez que é válido para Android e também iOS. Boa noite!